Juliano, prazer recebê-lo aqui, muito obrigado por ter deixado o tempo para vir conversar com a gente. Sua jornada é única, né? E é isso que a gente está super curioso para conversar aqui hoje. Você é estudante, você fez o curso de Ciência da Computação na Unicamp, e aí se tornou um dos empreendedores mais proeminentes do Brasil, com histórico de sucesso, que inclui fundação de startups como a Rápido e Gringo. Você vai contar um pouco para a gente aqui. E ambas foram adquiridas por grandes empresas, então, querendo ou não, isso deixa de ser um sonho dos empreendedores, né, das pessoas que abrem startup, é você conseguir tanto sucesso que depois você acaba passando por um processo de aquisição, né? E eu queria que a gente voltasse um pouco no tempo, lá quando você ainda era um aluno de graduação, ou talvez até antes, né? Quando que o empreendedorismo começou a ficar óbvio para você que esse era o caminho que você gostaria de seguir? Boa, primeiro prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Henrique, prazer conhecê-lo. Basicamente começou com muito cedo. Embora os meus pais não fossem empreendedores, meu pai falava muito sobre histórias de empreendedores. Então ele me inspirou contando histórias como Walt Disney, Antônio Hermílio de Moraes, Matarazzo. Então, já bem novo, foi plantada a sementinha do empreendedorismo. Primeira coisa que eu fiz como empreendedor, eu tinha 10 anos, eu comecei a arrumar computador dos amigos do meu pai, cobrava, e vender sistemas, copiar, software pirata mesmo, jogo, sistema, e aí foi. E dos 10 a mais ou menos aos 13 anos eu fiz isso, eu juntei uns $2.000, porque a galera pagava em dólar, porque o dinheiro brasileiro não valia nada, não tinha Sim. conta no banco, então eles pagavam, eu fui juntando. Com esse dinheiro comprei meu primeiro notebook, foi com esse dinheiro que eu investi para criar minha primeira empresa, com 16 anos. Era o começo da internet no Brasil, e eu criei uma empresa logo no primeiro ano da internet, e criei alguns dos primeiros sites no Brasil. E depois entrei na Unicamp, daí dentro da Unicamp o que aconteceu? Fui para o empreendedorismo. Embora dentro da universidade eu experimentei de tudo, eu sou dessa linha, eu fiz iniciação científica, monitoria, eu cheguei a participar de grupos de estudo, tudo. E uma das coisas que mais me pegou naturalmente foi a empresa júnior. A empresa júnior foi onde eu entrei de cabeça, lá dentro virei presidente, depois fui presidente da federação de empresa júnior, isso daí eu me enchei até o último fio de cabelo, porque era uma vivência empreendedora. E teve uma coisa que eu aprendi dentro da empresa júnior que foi muito valioso para mim, que foi eu aprender o poder do trabalho em grupo. Porque até então eu era empreendedor solo, fazia tudo sozinho, autossuficiente, me virava. Daí dentro da EJ eu aprendi como é poderoso você juntar várias pessoas numa mesma direção. Daí acho que é ali que nasceu o Juliano líder. Até então eu era o Juliano técnico. Então foi aí que nasceu minha história de empreendedorismo. E para terminar, dentro da universidade tinha disciplina de empreendedorismo, fui lá e fiz. Então tudo que estava ligado ao assunto. E logo que eu me formei, eu me incubei dentro da Unicamp. Lá dentro tinha 2 incubadoras, né, a Inova e a Softex, eu fui incubado na Softex. Passei 3 anos lá dentro, aprendi muito com os mentores lá. Então é isso, minha jornada, o começo da jornada empreendedora. E quando você estava na faculdade que você saiu, qual foi essa empresa? A primeira que você... A primeira empresa ela chamava Brainweb, e ela foi, na verdade, um caos, porque a gente focou num produto e eu percebi que ela ia morrer, e daí eu migrei ela para uma empresa de serviço. Eu dei uns passos atrás, eu recuei. E por que que eu recuei? Tem uma coisa que eu aprendi olha o erro dos outros e modela para não cometer os mesmos. E dentro da incubadora, infelizmente, várias empresas estavam quebrando, várias. Os vizinhos morrendo, assim, eu falei, cara, o que está acontecendo? Eu fui conversar com eles e todos estavam cometendo o mesmo erro. Um projeto muito ambicioso, muito megalomaníaco, sem dinheiro, não tinha investimento naquela época. Então, projeto muito grande, sem investimento e muito tempo para lançar. Daí a empresa vai perdendo energia, vai perdendo força e não consegue chegar no resultado. Daí o que eu vi, a gente estava cometendo o mesmo erro, o mesmo. A gente ia falir. Daí eu falei, cara, vamos ser mais esperto aí, vamos aprender com os outros e vamos posicionar. Daí a gente foi para a linha de educação e desenvolvimento de software. Daí a gente treinou várias empresas da região lá, grandes empresas, grandes negócios,
porque a gente tinha muito conhecimento, mas pouca prática, então o caminho da educação funcionou bem, e a gente começou a desenvolver sistemas, até que em um momento a gente conseguiu uma grande conta, que foi a Chevrolet. E isso mudou a história da empresa. Essa empresa quase faliu várias vezes, ao longo dos 3, 4 primeiros anos, a gente perdeu sócio, pagava para trabalhar, foi bem um período muito duro. Daí quando a gente conseguiu a primeira conta, isso destravou várias coisas dentro do negócio e daí prosperou. Uhum. E quando a gente fala das várias empresas que você participou, da fundação, né, então startup, você tem o start, né, o starting up, a startup, aí você escala, e aí você vende e recomeça, né, tem livros nesse ponto, assim. São séries ou teve momento que tinham várias em paralelo? Como é que foi? Foi a primeira empresa, você ficou, como é que você saiu dessa primeira empresa? Como é que foi os passos com as próximas também? Esse ponto é muito bom porque vai ajudar a explicar um conceito que para mim é valiosíssimo, a questão do foco. Começou com uma empresa de serviço, eu fiquei nela muito focado durante aproximadamente 15 anos. Essa empresa cresceu bem, essa empresa faturava alguns milhões, então ela foi crescendo gradualmente e chegou num ponto legal. Só que eu e meu sócio queria algo mais exponencial, então a gente iterou em algumas ideias para criar startup, para criar um produto que fosse escalável. O que aconteceu? Algumas ideias bem legais saíram do papel, a gente executou, mas a gente não conseguiu fazer dar certo. Elas morreram. E qual foi o principal ponto? Falta de foco. A gente tentava conduzir ao mesmo tempo uma empresa de serviço com uma empresa de produto, e daí uma roubava a energia da outra, uma roubava o foco da outra e dava tudo errado. Então, dentre os projetos legais que eu participei, a gente criou uma empresa uma tiqueteira estilo Simpla, chegamos a rodar centenas de eventos, isso muito antes da Simpla, só que a gente não colocou energia, a gente não soube focar, trazer sócio, trazer dinheiro e fazer aquilo um negócio exponencial. Daí depois eu também fiz uma plataforma de CRM, que também muito antes dos Pipe Drive da vida, mas também a gente não botou foco. Então, foi exatamente a falta dele, do foco, abrir muitas coisas ao mesmo tempo, que fez tudo morrer. Esses negócios tudo não deram em nada. Uhum. Uma vez que eu entendi que não era o caminho, eu falei, cara, então vou buscar uma coisa para fazer uma só bem feita. Foi aí que surgiu a oportunidade do iFood. Porque a galera do iFood, já existia uma empresa que fazia delivery sem tecnologia. Então eu brinco que é o iFood analógico, porque o cardápio era impresso, era uma revista, o pedido era por telefone, para uma central de atendimento, o motoboy era acionado via rádio Nextel e o restaurante recebia o pedido por fax. Então tudo tecnologias antigas, muito intensivo em pessoas, precisava de gente para tudo, gente para mandar fax, para falar com o motoboy, então era muito cara a operação. E essa operação existiu por vários anos, atendendo grandes contas, igual Pizza Hut, Bob's, 50's, grandes empresas, grandes marcas. Elas terceirizavam a bucha. E essa empresa, foi dela que nasceu a ideia ali, o conceito do iFood, a oportunidade. Falou, cara, vamos fazer isso aqui mais digital. Só que não era uma empresa de tecnologia, e a gente sim. Então daí a gente começou o projeto primeiro como fornecedor, depois a gente se deu muito bem e a gente caiu para dentro. Por que a gente migrou? Porque de um lado, a empresa, embora rentável, já fosse uma empresa que faturava alguns milhões, ela não tinha tanto potencial. Daí a gente migrou de projeto. A gente falou, cara, vamos se tornar sócio da iFood aqui, que aqui tem muito mais potencial de aprendizado, crescimento e retorno financeiro. E foi o que acabou acontecendo. Então essa foi a migração. Foi um momento onde a gente não fez duas coisas. A gente saiu da outra operação, colocamos outros sócios para tocar e ficamos 100% focados na... Esse é rápido. Então, essa migração ela foi pro iFood. Só que o que aconteceu? A história do rápido ela funciona assim. O iFood é também uma empresa super focada, só fazia o marketplace. Conectar o restaurante com o cliente. Só. Não, no começo não fazia pagamento, não fazia logística, não fazia nada. Só conectava. Todo o resto era a responsabilidade do restaurante. Se ele queria cobrar, ele mandava uma maquininha para o cliente, ele passava o cartão no local. Ou mandava o troco. Ah, vou pagar com dinheiro, eu preciso de troco. Daí o motoboy ia com o troco já certinho para entregar. Mesma coisa a logística. Quem cuidava da logística era o restaurante. Daí eu e um dos fundadores lá do iFood, o Guilherme Bonifácio, a gente criou outra empresa focada na logística, que é o Rápido. Daí a gente passou 4 anos construindo esse negócio. E a gente conseguiu fazer milhões de pedidos de entrega. Fizemos para vários setores, não só para restaurante, mas depois a gente focou. E
E depois de 4 anos, o iFood comprou essa empresa. Porque o que aconteceu? A gente viu que esse problema logístico ele não era o principal problema do iFood num determinado momento, mas viria a se tornar, e a nossa leitura estava certa. Porque quando a Uber Eats chegou no Brasil, ela fez uma coisa inovadora no Brasil, que é vender e entregar. Ao fazer isso, a Uber Eats ela ativou novos restaurantes. Porque o iFood só conseguia vender para quem já fazia delivery. Uhum. Se você já fazia delivery por telefone, eu conseguia te atender. Uhum. Agora, e se você só sabia fazer o prato? Ah, mas eu não sei lidar com motoboy, não sei contratar, não tenho gestão para isso. Daí você ficava fora do jogo. A Uber Eats chegou falando, você só faz a comida. Eu te mando o pedido e eu entrego para você. E daí isso gerou uma proposta de valor única no mercado. Daí a gente tinha a empresa certa na hora certa, o iFood comprou e virou o iFood Logistic, que é a plataforma que cuida dos motoboys até hoje. Uhum. Que joia, que legal. E isso foi logo depois, então. Vamos pensar agora numa série. Foi a movimentação que você fez depois que você saiu dessa empresa. Como é que foi a saída da primeira empresa que você falou De serviço. de serviço? Foi assim, ó, a gente quando embarcou no projeto do iFood, lembrando que a gente deixou sócios tocando essa outra empresa, saímos Entendi. 100% dela, mas ela continua existindo. Aham. E daí eu e o meu sócio, Gabriel, a gente foi pro iFood. Daí lá dentro, eu fiquei um tempo nesse projeto também do Marketplace, só que daí depois de um tempo, mais ou menos um ano, eu fui para logística, onde que a gente criou a empresa do zero, levantamos esse negócio, tornamos ele grande e daí vendemos ele para o iFood. Ah, tá. Mas então nessa fase inicial você trabalhava para o iFood? Isso, nessa fase inicial, estava todo Entendi. mundo olhando só para Marketplace, só um Perfeito. projeto. Uhum. Mas aí, em um dado momento, a gente falou, cara, a logística vai ser uma grande oportunidade, um grande problema a ser resolvido lá na frente. Uhum. Por que a gente não tocou dentro do iFood? Isso é uma coisa importante. Foco. Você vê que quase tudo que eu falei aqui girou em torno do foco. A gente não continuou na operação da empresa de serviço, sempre totalmente. Dentro do iFood, não cabia naquele momento desfocar e fazer uma empresa de logística. Então, a gente saiu da operação só para cuidar disso. Então, Uhum. tudo girou em torno do foco. E eu bato nessa tecla porque é um dos maiores erros que eu vejo os empreendedores cometendo hoje. Uhum. Acaba tocando 2, 3, 4 negócios, Uhum. quando se ele colocasse toda a energia em um só, teria mais resultado. Fantástico, super legal. E daí depois você tem experiência com a fundação da Gringo. Isso. Daí foi, eu saí do iFood, a venda da participação foi em 2018 e 2019. As últimas pessoas físicas que saíram do iFood foi nessa época, porque os fundadores foram vendendo, e em 2018 e 2019 foram as últimas saídas. Daí o iFood passou a ser totalmente de duas empresas, da Movile e da Just Eat. Duas empresas, uma britânica e uma brasileira, donas ali do iFood. Não tinha mais pessoa física na sociedade. Daí, uma vez que eu saí, eu passei a ir para uma outra direção. Eu comecei a mentorar, a investir em startups, isso em 2018, 2019. E eu conheci uma startup que eu gostei muito. Eu conheci os fundadores, assim, ainda estava no papel a ideia. E ela era bem interessante, que era o Gringo. Nem tinha esse nome na época, não tinha nada. E eu gostei do projeto porque é um mercado gigantesco, é um mercado que ainda tem muitas ineficiências, e os sócios, eles conheciam do setor. Eu não, eu sou de tecnologia barra startup, e eles conheciam muito do setor. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito. No iFood, a gente se associou com pessoas que conheciam do setor de alimentos, e no Gringo, me associei com pessoas que conheciam do setor automotivo. Essa fusão é muito boa, porque eu conheço de startup, de tecnologia, sei como escalar um negócio, de growth, mas eu não sei nada do setor automotivo. Então, essa fusão ela é muito próspera, né? Quando você consegue sócios complementares. Daí, em 2020, o Gringo começou a ser a operação para valer, e em questão de 5 anos, né, no começo desse ano, a gente vendeu o Gringo por R$1 bilhão por sem parar. Foi uma jornada rápida. E por que ela foi mais rápida? O mercado mudou absurdamente da fundação do iFood em 2011 para o Gringo em 2020. Não parece, mas olha o abismo que separa esses 9 anos. Quando o iFood surgiu, só tinham 3 fundos de investimento no Brasil. Quando o Gringo surgiu, existiam centenas, sem contar os fundos internacionais que não têm operação no Brasil, mas investem aqui.
o mercado está muito mais digital. Quando o iFood nasceu, não existia smartphone. Então, muito da população ainda não estava no mundo digital, nunca tinha comprado nada na internet. Quando o gringo surgiu, a enorme maioria das pessoas já fez uma transação online. Então, o tamanho da base de usuários é muito maior. As pessoas já estavam mais digitalizadas. Terceira coisa, a capacidade e conhecimento dos profissionais. Quando a gente começou o iFood, ninguém nunca tinha trabalhado numa startup lá dentro. Ninguém nem sabia o que era. Então, a gente tentava adaptar métodos tradicionais para que funcionasse melhor. Eu lembro que lá dentro a gente descobriu como o Spotify organizava a empresa, esquema de squad, esquema de agile, e eu lembro que a gente foi um dos primeiros a implantar isso no Brasil. Mas era baseado num paper que o Spotify publicou falando como nós trabalhamos. Eu falei, cara, isso aqui faz todo sentido, vai resolver boa parte dos problemas que a gente está tendo. Então, a gente foi descobrindo. Agora, imagina no gringo. Além da minha própria experiência, eu trouxe gente do iFood, gente do Quinto Andar, gente da Wildlife, do Conta Azul, várias startups legais, pessoas de diferentes áreas, design, produto, tecnologia, de várias coisas. Tinha um cara ex-submarino. Todo esse conhecimento faz com que você acelere demais. Claro. Porque você já sabe o que te espera. Você já sabe como estruturar, você já viveu aquilo. Então, isso aqui dá outra diferença absurda. E tem uma outra coisa que muda tudo, que é o barateamento da tecnologia. Para fazer um aplicativo igual ao iFood custava milhões de reais, assim, mais de 1 milhão. Para fazer um aplicativo igual gringo já era 1/5 do valor. Hoje, para fazer um aplicativo com as ferramentas de AI e tal, tudo mais, é mais barato ainda. Então, essas variáveis fazem com que as empresas fiquem mais rápidas. E ver agora que a nova onda de empresas vai ser ainda mais rápidas, porque tem mais mercado consumidor, mais profissionais capacitados, mais dinheiro no mercado. Mais conhecimento. E a tecnologia se tornou ainda mais barata, mais fácil com a IA. Legal. E o que a Gringo faz? Qual é a proposta que ela entrega? Bom, o Gringo nasceu de um sonho bem, bem doido. E eu digo doido porque não existia uma tese no mundo igual a nossa. Porque é bem normal você criar no Brasil uma empresa espelhada num case internacional. É bem comum. E isso nem é questão de cópia, é questão mesmo de modelagem. Está funcionando. E, em geral, as empresas que mais funcionam no Brasil, elas não são cópias de empresas americanas. Em geral, são de países em desenvolvimento, porque eles têm problemas mais parecidos com o nosso. Países burocráticos, países onde a infraestrutura é ruim. Os problemas dos países em desenvolvimento são mais parecidos. Então, se você for ver, as startups são mais parecidas com as da Índia, China, Indonésia, esses países. África do Sul. O gringo a gente não achou paralelo no mundo. Isso tinha um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é a gente não ia poder usar como âncora para os fundos de investimento, tipo, olha que legal o que aconteceu nesse país. Mas o lado bom é que talvez a gente estivesse criando algo completamente novo, e era o caso. A tese era ser um super app do motorista. Porque todas as empresas do setor, e é legal o pessoal entender esse conceito, porque tem espaço para fazer o mesmo em outros setores. A maior parte das empresas no mercado, elas são orientadas à oferta. Então, você pensa assim, a Porto Seguro, ela é focada no quê? No seguro. Acreditas, no crédito. Você tem também um banco, ele é focado no crédito. Então, as empresas se focam na oferta. A gente falou, e se a gente focar no motorista? Tanto faz a oferta. Eu vou focar na persona ali, no usuário. E foi isso que a gente fez. Então, vamos cobrir todas as dores que o motorista tem, sejam quais for. Só que tem uma coisa que é importante dizer, que embora o sonho seja grande, ele tem que começar pequeno. Então, a gente, embora nasceu para ser um super app, a gente só fazia uma coisa no começo, que foi o mercado de documentação. A gente resolvia os problemas de PVA, licenciamento, de multa, de ponto na carteira, essa parte mais burocrática. Depois que, com esse único produto, a gente criou uma base de 5 milhões de motoristas, e aí a gente foi para outras soluções. Aí a gente começou a vender crédito, seguro, consórcio, estava entrando no mercado de compra e venda. Quando a gente entrou em pedágio também, e a gente estava estudando uma forma de entrar diferente no mercado de compra e venda. Então, o resumo é, como que a gente resolve todas as dores do motorista? E disso nasceu um slogan que é Gringo, melhor amigo do motorista, que essencialmente é como a gente faz com que ele consiga gerir o carro, um ativo que para muitos brasileiros é até o ativo mais valioso que ele tem,
de um modo com menos fricção, com menos dor, sem ser enganado, de um jeito mais barato, mais simples. A essência é essa. Legal, muito bom. E como é que é essa aproximação de um ambiente de venda? Porque foi interessante porque você falou, a gente estava no iFood e aí a gente se deslocou para algo que atendia não era uma dor da iFood, porque ela era focada, né? Mas era uma dor da proposta de valor lá, né? Era complementar, vamos dizer assim. Mas o gringo não nasceu nesse, mas eventualmente ele foi vendido, e foi vendido para o Sem Parar. Então, como é que foi essa história? Como é que você visualiza isso? Tem algo que você estrutura dentro da empresa dizendo assim, não, vamos nos mexer aqui para uma venda, ou você vai simplesmente dando um valor baseado no seu cliente e eventualmente chega alguém para comprar? No começo, o importante é o foco total em validar se a tese faz sentido, assim, se o que você está construindo é algo da sua cabeça, se realmente tem valor. Então, 100% do foco é nisso. Que é uma fase que chama no mundo das startups de Product Market Fit, né? Que é você garantir que houve um encontro do problema com a solução e é financeiramente viável. Essa tríade aqui, então, achei uma boa resposta para aquela solução e a conta fecha. Uma vez que a gente fez isso, aí a gente foram os primeiros 2 anos, mais ou menos, aí a gente entra numa fase de escala, que é como que a gente faz que esse valor agregado chegue no máximo possível de pessoas, que foi onde a gente saiu ali de uma base pequena para 15 milhões de usuários no total. Daí o que acontece? À medida que você cresce, você já começa a mudar completamente os problemas, já começa a entrar quase que num funcionamento de uma grande empresa. Porque imagina, a gente já estava transacionando quase 2 bilhões por ano. Então, você já tem que ter governança, você já tem que ter um corpo executivo, você já tem que ter um planejamento muito mais estruturado, já parece como uma grande empresa. E nesse momento, já começam a aparecer compradores, porque as empresas, como que eu vejo o mundo da startup hoje? Para você entender que, na verdade, ela é ao contrário, é mais a grande empresa indo atrás das startups do que o contrário. Como que era a inovação tempos atrás? As grandes empresas, elas tinham grandes centros de P&D. De onde saíram as grandes inovações? Centro de P&D da Xerox, Kodak, IBM, Microsoft, Apple, esses eram os lugares que inovavam. Para onde foi a inovação do mundo hoje? Para as startups. Ao invés da grande empresa investir muitos e muitos bilhões em centros de P&D, ela espera as startups, ela faz um screening do mercado, fica de olho, conversando com elas, já desenvolvendo relacionamento. E quando a startup chega a um certo ponto, a grande empresa compra. Então, de certa forma, é como se a gente estivesse inovando, criando a inovação que as grandes empresas vão entregar para o mercado no futuro. E isso é bom para todo mundo, porque é no ato da venda que o empreendedor realiza o seu resultado financeiro e os investidores que acreditaram na gente. E isso faz a roda girar, porque isso dá retorno para os investidores que passam a investir em novas startups que vão crescer, que vão ser vendidas e a roda gira. Porque no Brasil tem pouco IPO, porque as outras saídas para startup ela se tornar uma empresa lucrativa, sempre é um caminho, fazer IPO ou ser vendida para uma empresa maior, uma empresa estratégica. Em geral, no Brasil, a IPO é muito raro. Então, é quase que exceção. Então, fica mais nas outras duas. O gringo caminhava para ser uma empresa lucrativa. A gente deu lucro pela primeira vez em janeiro desse ano e foi vendido em fevereiro. E pode parecer coincidência, mas, na verdade, uma vez que a gente já estava numa direção de uma compra, é legal que a empresa ela vire uma chave de crescimento para lucratividade. Porque a empresa grande, ela entende muito melhor o jogo do lucro do que o jogo do crescimento. É difícil ela comprar um prejuízo. Você está querendo dizer que eu vou pagar caro e ainda vou trazer uma linha que gera prejuízo todo mês? Como que eu vou explicar isso para os acionistas? Que eu estou, ao invés de entregar um lucro de tanto, meu lucro caiu porque eu estou com um balde furado aqui. Então, a gente foi ajustando o gringo para ele ser lucrativo. A gente não demitiu ninguém, não precisou fazer nenhum grande ajuste. Foi só o caminho natural mesmo, de ir ganhando margem, ganhando performance, ganhando eficiência mesmo, né? E daí a gente, coincidentemente ali, se tornou lucrativo na véspera da venda. Então teve um direcionamento nesse sentido, assim, Sim.
A gente conversa com o Sem Parar há 2 anos. Ficou 2 anos conversando. Primeiro como parceiro, porque a gente queria vender tag de pedágio. Então, uma hipótese é o Sem Parar, outra hipótese era a Veloy, tinha outros players no mercado. Então, a gente conversou com todo mundo do setor. Como a nossa proposta é de super app, a gente conversou com todo mundo do mercado. Todos os bancos para oferecer crédito. Todas as empresas de compra e venda de carro a gente conversou. Então, a gente era muito conectado. Isso acabou sendo uma estratégia interessante de saída, porque vários deles se interessaram pela gente, pela aquisição do Gringo, porque eles viram que a gente virou um canal de venda. Porque qual que é a questão que eu falei que as empresas focam muito na oferta? O que o Gringo fez foi criar um canal. Porque os motoristas entrando dentro da plataforma, lá dentro eles podem consumir várias coisas. Então, a gente conseguia fazer com que o CAC, né, o custo de aquisição, fosse diluído em várias vendas. Porque pensa que uma empresa de seguro, ela vai botar um dinheiro para investir para trazer o motorista, só que o seguro tem que pagar esse CAC. Eu vou trazer crédito, o valor que o crédito deixa tem que pagar aquele custo de aquisição. Então, cada oferta tem que se pagar. No Gringo, não. Como a gente traz um motorista com a expectativa de que ele consuma vários serviços, cada serviço paga um pouquinho do CAC. Então, dá para, resumidamente, comprar o usuário por muito mais. A gente podia pagar muito mais para o usuário do que uma seguradora, do que uma empresa de crédito, porque a gente conseguiria reaver isso no... um LTV, né, que é um dinheiro no tempo, a gente conseguiria muito mais dinheiro com o mesmo usuário do que uma seguradora, do que uma empresa de crédito. Então, o jogo era esse. Legal, e essa é uma estratégia natural da empresa, independente se ela vai ser vendida ou não. Exato. É uma proposta bem legal. E aí então foram várias empresas, e aí depois que você teve essa participação na venda da Rápido para o iFood, você tinha um recurso para começar a investir. Aí, claro, né, você aprendeu um monte de coisa, né, e aí você estava numa situação porque se a pessoa, se ela recebe uma herança e chega com dinheiro, ela pode investir, mas outra coisa é quando você já tem você foi criado ali, né, e agora você chegou. Como é que foi essa transição para você, para o Juliano, assim, tipo assim, agora eu tô com dinheiro e eu quero... Como é que você escolhe? Como é que foi esse processo, assim, essa estrutura? Mas pensando em você, não em empresa, assim, sabe? Como é que foi essa experiência para você? Ela não foi fácil, porque o que acontece? O fato de você conhecer uma startup por dentro não significa que você vai ser bom em avaliar ela por fora. São duas visões complementares, mas bem distintas. As primeiras startups que eu investi foram bem ruins, no sentido de resultado. Uma vez que não estava dando certo, eu fui atrás dos investidores, de alguns dos grandes fundos do Brasil, para perguntar como você avalia uma startup. Eu fui entender mais a mente do investidor. E resumindo bastante, eu cheguei num tripé, que é muito importante você olhar o tamanho do mercado que aquela startup está. Então, um exemplo, o Gringo é um mercado de R$1 trilhão. Então, é um mercado gigantesco. Então, isso é uma variável importante. Você vai falar assim, mas quão relevante é isso? Um sócio meu lá do Gringo, ele empreendeu no mercado de tatuagem. E no mercado de tatuagem, ele é tipo 1 bilhão no ano. Então, não tem tanto dinheiro, não dá para você criar uma empresa significativa dentro desse mercado. Mesmo se dominar o mercado, é muito pequeno. Então, o tamanho do mercado. Segunda variável são os fundadores. Que a experiência dos fundadores, o track record deles, né? O que eles já fizeram, reputação que eles têm, e assim por diante. A complementariedade deles também é importante. Então, segunda variável. E a terceira tem a ver com tração, que é quais são os sinais de que isso é exponencial? Quais são as evidências? Não dá para acreditar só na história. Tipo, a história é legal, o projeto é legal, tudo faz sentido, mas mostra sinais de tração. Só para você ter uma ideia como isso é forte, no Gringo, o primeiro investimento que a gente recebeu foi de $1 milhão e a gente só faturava, a gente transacionava R$50 mil só. Como que a gente recebe R$5 milhões na época, avaliado em mais de R$25 milhões, 25, 30 milhões, não lembro,
com 50 mil de GMV, 5 mil de receita. O nosso take rate era 10%. Como que justifica isso? A nossa curva era exponencial. O primeiro mês de operação nosso, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês. E a gente tinha um controle absurdo das métricas de crescimento. A gente sabia quanto que era o nosso CAC, quanto era o nosso churn, quanto que era o nosso LTV. A gente tinha muitos dados para ancorar o que a gente estava fazendo. E daí era basicamente, investidor, eu preciso de dinheiro, porque com dinheiro, com esse produto, com essa oferta e com essa engenharia de growth, eu consigo ir para 1 milhão de usuários em aproximadamente um ano. E foi o que a gente conseguiu mesmo. Foi aproximadamente, porque a gente tinha uma modelagem de crescimento. Então, é como se fosse uma caixa preta, onde eu coloco dinheiro aqui, sai dinheiro ali. A conta fechava. Então, eu usei esse exemplo para explicar a questão da tração. Não significa que você tem que ser grande, que você tem que ser, mas você tem que ter evidências matemáticas de que aquilo pode exponencializar. E essas três coisas, embora simples, muita gente falha nas três. Muito. Então, quando eu investi, sempre errei uma delas. E uma das coisas que eu errei foi ligada a fundador. Uma coisa que eu aprendi que é assim, eu aprendi comigo mesmo. Se você empreendeu numa área tradicional, isso não necessariamente te habilita a empreender numa startup. São duas coisas distintas. Porque você vai falar assim, o cara tem experiência? Tem, ele já empreende há 10 anos. Isso não significa muita coisa, porque empreender numa empresa tradicional e empreender numa startup são duas coisas, realidades diversas. Tanto que eu expliquei lá que eu tinha uma empresa de serviço, tentei criar startup, falhei várias vezes. Até que eu entendi como faz para jogar o jogo da startup. Então, isso significa que se a pessoa é um empreendedor tradicional, ela não vai receber investimento? Não, mas que ela precisa, mas tem um ponto de atenção aí, que ele vai precisar mudar a mentalidade dele. Porque a empresa tradicional, ela joga muito mais na segurança, no caixa, controle de caixa, preservação, devagar e sempre, até mesmo pelas instabilidades do Brasil. A startup, ela joga no ataque. É como se, comparando com um time de futebol, é como se uma jogasse na retranca, vamos aqui, não tomar gol, e se der, faz uns gols de contra-ataque, e a startup, ela joga para ganhar de goleada. Não é nem que ela joga para frente, ela joga estilo Santos na época do Neymar lá, joga para fazer 6, para fazer 7. Esse é o conceito. E, obviamente, ao você jogar tão no ataque assim, você tá tomando risco de gol. Mas é o jeito que você joga. Então, imagina, é completamente diferente jogar nesses dois jogos. Então, a variável mais difícil das três é o fundador, que já está preparado para esse jogo. Legal. E agora olhando, invertendo agora a perspectiva, olhando pelo lado do investido, tem um termo que a gente fala que é o smart money, né, o dinheiro inteligente. Então, não é simplesmente você receber o dinheiro, mas receber o dinheiro de alguém que entende. Então, agora você como investidor, como que é essa sua atuação como hoje um smart money, né? Como alguém que pode, como é que as startups estão abertas para isso, as que você investiu, como é que é essa sua interação? Porque eu acho que é uma coisa intrínseca do ser humano a gente ter um prazer de passar, né? E querendo ou não, nesse meio, o dinheiro te permite fazer esse tipo de coisa. Então, é claro que você está querendo ter um retorno, porque todo negócio tem que ser sustentável, mas também tem essa sua participação, né? Como é que foi isso nessa perspectiva? Quando você faz um investimento anjo, muito do que está por trás, e eu vou falar por mim, mas eu vou me arriscar a falar por outros, tem mais a ver tem mais relação com um give back, do tipo você retroalimentar um sistema do qual você se beneficiou, do que propriamente o retorno financeiro. Tem as duas variáveis, mas o que eu vejo é um processo onde eu recebi investimento, eu cresci, eu consegui atingir os resultados esperados, agora é a hora de eu fazer os outros conseguirem. Então, o dinheiro vai junto com o conhecimento e certamente esse lado de ajudar é uma das variáveis mais importantes. Porque se você for pensar, vou tangibilizar uma coisa, porque se você pensar friamente, o investimento anjo ele é baixo, costuma ser um valor, em valor absoluto, não tão alto.
Então, mesmo se aquela startup multiplicar por muitas vezes, esse valor não vai mudar a minha vida. Então, se eu fosse pensar do ponto de vista financeiro, não faria sentido me meter nisso. Até porque eu vou ter que investir meu tempo também, que é outra variável. Então, se você pensa, porque assim, quanto que um investidor anjo investe? Falando em ordens de grandeza. É claro que tem gente que investe 10 mil, 20 mil, mas tipicamente o investidor anjo vai investir 50, 100 mil. Tem casos onde é 200? Tem, mas assim, vamos dizer que vamos pegar um valor de 100. Uma startup que multiplica esse dinheiro por 20 é raro, por 30 é raro. Então, esse valor é substancial? É substancial, só que você tem que colocar dentro do cesto completo. Uma startup vai dar 30. Ah, legal, então 100 mil virou 3 milhões, mas as outras todas quebraram. Ou uma delas de 100 foi para 200, para 300, cresceu pouco. A estatística diz que 1 em 10 tem esse crescimento bem escolhida. Assim, se você for criterioso, 1 em 10 das startups que receberam dinheiro de fundo. Imagina, para receber de fundo, ela tem que ser já Sim. qualificada. Uhum. Então, imagina as que não receberam dinheiro de fundo. Eu não tenho essa estatística, mas talvez 1 em 50, Sim. 1 em 30. Então, estatisticamente falando, é pouco provável dar certo. Se você investiu, se uma multiplicou por 30, mas você investiu o mesmo valor e outras 29, ficou na mesma, né? Porque se todas perderam e você... Porque se fosse 100 mil vezes 30, é a mesma coisa que uma valorizasse os 30, né? A estatística mais precisa é assim, são 10 empresas. Pensa que você vai investir 1 milhão, 100 mil em cada. Sim. Uma delas pode multiplicar por 30, então dá 3 milhões. As outras, em geral, estatisticamente falando, 2 a 3 vai dar um múltiplo de uns 5. Então, vamos dizer que 2 vai dar um múltiplo de 5, mais meio milhão cada uma, 4 milhões no total. Uhum. Então, você investiu 1 milhão e tirou 4. Uhum. Isso ao longo de 10 anos. É outra variável que muitas vezes as pessoas não enxergam. Não é um retorno rápido, é um retorno que leva de 5 a 10 anos, que é o tempo que um fundo fica para dar retorno. Então, pega esses 4 vezes e traz o valor atual. Quanto que dá por ano? Eu não lembro o valor, mas o percentual são 2 dígitos, tipo 30% ao ano, algum 20% ao ano. Não é uma coisa absurdamente grande. Uhum. Então, engana um pouco, porque a pessoa conta o caso de êxito. Uhum. Investi 100, deu 3 milhões. Tá, tudo bem, mas 8 delas você investiu 100, ficou com 0, saiu zerado, e outras lá 100 virou 500. Então, assim, é um bom investimento? Mas é um investimento de longo prazo, você perde liquidez. Você não tem assim, eu quero comprar um negócio. Não dá. O dinheiro está travado lá. Não é um dinheiro que você consegue se apropriar dele de volta tão fácil. Então, por isso que eu digo que a maior parte do investimento anjo, ele tem muito mais a ver com um propósito, com as pessoas que acreditam. As várias pessoas que tiveram êxito, elas voltam a investir, retroalimentar o sistema. Até uma espécie de give back, né? Falando agora um pouco do papel, assim, do papel das universidades e centros de pesquisas como berço de inovação, né? Seja de uma deep tech ou de empresas, assim. Como é que foi essa experiência com você na Unicamp e agora, ao longo da sua vida, já participou de várias empresas que também tiveram algum aspecto nascendo dentro de outras universidades, o Instituto de Pesquisa? Como é que é a sua visão dessa interface, né? Os institutos de pesquisa e desenvolvimento como um ecossistema que é um berço de tecnologias. Eu vejo muita colaboração nas áreas, assim, nas deep techs as universidades são peça-chave, né? Então, eu lembro de histórias da Unicamp lá, por exemplo, de mapeamento genético, surgiu empresa lá dentro, então, empresas que estavam muito próximas à pesquisa acadêmica. Basicamente, ela era uma consequência da pesquisa acadêmica. De outro lado, tem muitas empresas que elas são muito mais orientadas ao mercado e a resolver uma dor do mercado, e daí elas se afastam bastante da academia. Vou pegar o próprio exemplo do Gringo. O Gringo é uma tese de construção de marketplace, de canal de distribuição de produto. Então, é muito mais uma tese de marketing, por assim dizer, do que uma tese tecnológica.
Então, dependendo do tipo de empresa, o impacto da academia muda absurdamente. Tem empresas que você precisa ter um acadêmico, ou precisa ter alguém com PhD dentro da empresa como sócio para que ela tenha credibilidade e levante dinheiro. Em outros casos, faz pouca diferença. Então, tem casos e casos. Mas, de toda forma, o que acontece? Uma coisa que eu vivi muito e acredito muito é que dentro da academia é um lugar onde você encontra pessoas com uma capacidade de aprender muito rápido. E essa é a habilidade que as startups mais precisam. Porque como começa uma startup? Um monte de problemas, alguns deles que ninguém resolveu ainda, que ninguém sabe como resolver, e que não tem uma fórmula de bolo do tipo um processo, faça isso, isso, isso. Não, se vira, acha a resposta. Então a gente contrata muitos jovens de universidade com capacidade de resolver problemas, que a gente chama de solvers. É do tipo assim, dá um abacaxi, ele vai descascar. E eu adoro trabalhar com essa juventude, porque eles realmente são destemidos e até aquela história, assim, sem saber que era impossível, vai lá e faz. Uhum. E uma coisa que eu aprendi é a unir a experiência com a juventude. E elas não são substituíveis, porque as habilidades são diferentes. A experiência ela é muito útil para dar direção, para objetivos estratégicos, para o rumo da empresa. Uhum. Mas o jovem é muito melhor para achar soluções para esses problemas desconhecidos, Uhum. porque é um tanto de lágrimas, suor e sangue aí para conseguir chegar nas respostas. Uhum. Então a gente sempre combinou as duas coisas. Por que eu estou falando sobre isso? Então a gente sempre recrutou muito fortemente nas universidades, porque esses a gente chama de high potential, que são os jovens de alto potencial, eles estão dentro das universidades. Uhum. E Que nem legal. sempre são pessoas com viés mais acadêmico, mas Uhum. a academia ajudou elas a pensar em como resolver problemas. Uhum. E é esse é o ponto, né? Hoje talvez a maior característica, ou as duas maiores, é você ser uma pessoa que consegue aprender, simplesmente, independente do que seja, né? Aprender uma coisa técnica ou uma coisa de negócios e solucionar problemas, né? Não adianta você aprender coisas se você não tiver essa paixão por solucionar problemas. E tem uma coisa que as startups atraem muitos jovens de alto potencial, por quê? Porque ela dá espaço para ele crescer. Eu estudei muito sobre isso e o que o jovem procura? Por que tem tanta atratividade? O jovem gosta tanto da startup? Porque ela dá alguns valores que para ele é mais valioso do que o dinheiro. Autonomia, capacidade dele aprender coisas novas e dele trabalhar com pessoas que inspiram ela, líderes inspiradores. Te falar que essas coisas são muito mais valiosas do que o dinheiro, muito mais. E o jovem sabe disso, porque ele sabe que ali dentro ele vai crescer exponencialmente, Uhum. seja para criar a própria startup depois, seja para Uhum. trabalhar em outro lugar com alto valor agregado. Uhum. Então aumenta muito o passe do jovem, ele Uhum. participar de uma experiência como essa. A linha com propósito, né? A pessoa vê um Sim, propósito ali, né? E não simplesmente um trabalho, né? Uma contribuição. exatamente. Cara, qual é a sua visão sobre o futuro do empreendedorismo no Brasil? Pergunta profunda. Eu vejo positivamente porque, de forma geral, eu sinto que a sociedade brasileira está olhando o empreendedorismo de uma forma mais positiva do que eu olhava. Por muito tempo rolou guerra de classes no Brasil e o empreendedor não era bem visto. Era visto muito mais como vilão do que como locomotiva do país. E eu acho que isso atrapalhou bastante o crescimento do Brasil, essa visão. Porque, no fim, o empreendedorismo ele é o que gera o emprego, gera as oportunidades, é o que gera a inovação, é o que faz o país prosperar. Então, eu fico feliz de ver que a visão tem mudado, que as pessoas estão buscando mais inspiração em empreendedores para que elas também sejam empreendedores. Eu vejo muito conteúdo sobre isso, muita gente falando sobre isso. Então, eu vejo que a gente está numa geração de empreendedores. Os jovens, eles já têm a mente aberta para isso. Eles entendem que eles podem ser protagonistas da própria vida. Então, eu vejo positivamente. Eu tenho compartilhado conteúdo na internet. Eu tenho mentorado muita gente. E qual que é o objetivo por trás disso? Inspirar os outros.
Ontem até eu fui palestrar na Unicamp e para mim isso é muito precioso porque eu sou o resultado de pessoas que me inspiraram. Um deles eu tive o prazer de palestrar com ele esses dias, que é o Romero, que foi o fundador do Buscapé. Ele foi aluno da Poli, criou uma startup lá dentro, foi a primeira startup que saiu do zero a um valor relevante de saída. Eles venderam por uns 200 milhões de dólares, sei lá, algumas coisas assim. Então foi a primeira empresa brasileira que fez isso. Certamente inspirou uma geração. O iFood é reflexo disso. Ele vendeu a empresa em 2008, o iFood de 2011. Então a gente ter exemplos para ver, cara, é possível, dá para fazer. Inclusive, quando ele faz isso, ele movimenta o mercado de investimento. Ele deu retorno para os investidores. Daí mais investidor vai acreditar que startup é uma boa e vai voltar a colocar dinheiro. Então, eu acredito que essa geração tem mais pessoas para se inspirar. Lá atrás a gente tinha esse virou 10, que virou 100. Hoje eu diria que tem centenas de empreendedores que conseguiram trilhar esse caminho e que podem servir de inspiração para a nova leva que está vindo. Excelente. Hoje você se vê mais, eu sei que não é separada, né, mas você se vê mais hoje como um executivo, como um investidor? Como é que está o seu dia a dia hoje? Tá. Essa pergunta é legal porque, assim, se tem uma palavra que não me define é executivo. Dentro do Gringo, à medida que a gente foi crescendo, a gente foi trazendo executivos. Dentro do iFood aconteceu a mesma coisa. E o jeito que eles agem, que eles performam é completamente diferente do meu. E até brincava com os meus sócios, falando assim, a gente está passando vergonha aqui, porque eles são muito melhores para tocar uma corporação grande do que a gente. Eu sou empreendedor, assim como eu me vejo, empreendedor. E onde está a grande diferença? O executivo, ele já consegue lidar muito mais com processos, já consegue lidar com frameworks, estruturas, modelos mais de empresa tradicional. Porque a empresa tradicional, se você for ver, ela é lenta, esse é o grande defeito dela. Mas se você for ver, ela é muito robusta do ponto de vista de governança, de processo. Né? É necessário que ela tenha essa robustez, senão ela vai ser alvo de fraude, vai ser alvo de problemas de qualidade, vai ter múltiplos problemas. Mas é outra cabeça. Então, como que eu me vejo? Eu sou muito mais um empreendedor e, por incrível que pareça, eu tenho um lado professor. Eu vivo ensinando a galera em mentoria, em palestra, eu tenho muito desse lado. Que legal. Então a gente faz uma pergunta final aqui, que é eu fundei tal empresa né? Para você completar essa frase. Mas como foram várias, queria que você completasse a frase que é eu sou o empreendedor para seu propósito. Por muito tempo eu empreendi pelo desafio. Inclusive eu estava falando esses dias com um amigo que assim, muito dos empreendedores que eu conheço não empreenderam pelo dinheiro. Por incrível que pareça, o dinheiro é consequência, mas é pelo desafio. Eu quero construir algo grande de impacto. E então eu comecei mais com essa cabeça. E hoje eu consigo, ao longo do caminho, eu percebi que, além do desafio, que é uma coisa mais pessoal, é o tamanho do impacto que isso gera na sociedade. Quando a gente, pegando o caso do Gringo, por último, né? Poxa, a gente estava com 15 milhões de usuários. E os depoimentos que a gente recebia das pessoas era o que movia a gente. O tamanho do valor que a gente estava agregando para a sociedade. O quanto que a gente estava simplificando a vida dos motoristas. E então, eu diria que a minha cabeça migrou de uma coisa mais individual, que é orientada ao desafio, eu queria construir algo grande, para algo mais para o coletivo. E depois, hoje, para mim, empreendedorismo ele já é uma terceira derivada já, que eu vejo como o instrumento de mudança da sociedade. Já é mais uma abstração. Então, olha só, era individual, depois coletivo para os usuários, hoje eu já vejo coletivo como sociedade. Eu vejo como a grande ferramenta de melhorar o país. Show, perfeito. E aí, para terminar, só uma mensagem para você passar para os empreendedores, para quem está nesse meio, para investidores nesse meio de startup. A principal mensagem que eu deixo, eu passei um pouco por ela ao longo da conversa, tenha um foco.
se tem uma coisa que mudou a minha vida foi entender o poder do foco. A gente vive uma sociedade distraída, onde a gente se distrai com conteúdo, se distrai com diferentes produtos, diferentes empresas, diferentes coisas ao mesmo tempo. E eu aprendi sobre foco de um jeito até meio ruim, que eu tive um burnout na época de faculdade. Eu fazia tanta coisa ao mesmo tempo que bugou meu cérebro. Eu entendi ali que eu precisava ter um pouco de foco. E no empreendedorismo, ao longo dele, eu percebi que quando eu foquei deu certo, quando eu desfoquei deu errado. Então, o principal recado é, se você está empilhando vários pratos, vê qual deles faz sentido, pega um só e coloca toda a energia nessa frente. O resultado tende a ser muito maior de você botar 100% da energia em um do que dividir ela em vários pratinhos. Então é sobre isso que... Perfeito. Muito Prazer, bom, Henrique. Juliano, brigadão, excelente Prazer, conversa, obrigado por ter vindo, espero que a gente possa conversar mais vezes. Bom, a gente agradece a Perfix Consultoria pelo apoio e muito obrigado mais uma vez. Valeu, tamo junto. Nos vemos numa próxima.